Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo aos corações de todos nós a esperança, a paz, e que o Mestre Jesus possa nos envolver em vibrações de amor, para que todos nós sintamos agraciados com a bondade e a grandeza de todo esse Evangelho que Jesus tem nos trazido. Nós vamos ler hoje a parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Os que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem excitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá. Virá que com efeito acontece. São Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 e 23. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem outras ou quando percutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida, o que as mais das vezes falta a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta a montanha. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de fruto. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que acharão secas até a raiz, quer dizer, que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem a humanidade houverem produzido, cairão reduzidos a nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem postos em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que nós possamos, nesta manhã, sentir a força do Evangelho em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Jesus querido, que nesta manhã possamos alimentar o nosso pensamento de confiança, de esperança, para que este ensino da manhã de hoje, essa parábola seja de grande expressão na nossa existência. Ajude-nos, Jesus, a dissipar das aparências para sentir a grandeza do amor, do servir, de sermos simples, humildes de coração.
Que o Senhor esteja conosco, que assim seja. Caros amigos, São Marcos nos traz um relatório, uma parábola, que é um relato de Jesus de uma forma metafórica que ele sempre usou para nos fazer refletir nas questões das parábolas. E a parábola da figueira nos traz também uma missão, um compromisso, uma interpretação, porque nós vamos ver que quando Jesus sai, sempre nós vamos ver que as ações de Jesus vêm sempre com um verbo que nos convida a pensar. Então, quando ele sai de Betânia, ele sente fome, né? Então, nós vamos ver que ao longe ele avista uma figueira. Então, nós vamos perceber que essa figueira, muitas vezes, é o que está acontecendo conosco. Quando nós vamos procurar os frutos da nossa existência, pouco fizemos, ou quase nada. E Jesus, então, chegando na figueira, ele vai procurar frutos, porque ele estava com fome. Assim ele traduz nessa história. E a figueira que secou, ela é o símbolo dos que apresentam propensão para o bem. Muitas vezes nós achamos, as pessoas nos acham que somos bons, até mesmo que achamos, mas que na realidade nós não damos fruto. E Kardec compara isso com a questão, quando Jesus ele fala da folhagem, que ele mexe na folhagem, mas também tem uma consideração que nós precisamos analisar, que ele só achou folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus diz que ninguém coma de ti fruto algum, os que seus discípulos ouviram. Será por que aconteceu isso? Então, nós vamos ver que alguns dos nossos irmãos historiadores dizem que esse relato é algo que realmente vem acontecendo com todos nós, porque nós estamos muitas vezes falando de uma doutrina que às vezes nos traz até uma empolgação, mas nós não damos os frutos, não temos construções sólidas, mas também sabia que a figueira, o fruto surge antes que as folhas abram. Então, nós vamos ver que, como essa figueira estava cheia de folhas, parecia então adiantada. E é por isso que Jesus se aproxima dela, que foi ver se entre aquelas folhas ainda tinha algum fruto, mas não tinha nenhum fruto. Então, seria isso um motivo para Jesus ficar tão contrariado? Nós sabemos que não. Ele chega a um ponto de amaldiçoar a figueira e até secá-las as raízes. Nós sabemos que Jesus jamais amaldiçoaria qualquer coisa, pois os seus exemplos é de edificação do bem e não a blasfêmia como essa. E nós vamos ver que tudo o que Jesus nos disse é que nós precisamos refletir para nós podermos sentir o que Jesus está falando. Os discípulos, então, logo perguntaram: se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este mesmo que disseste: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Jesus também, a Kardec está nos mostrando que Jesus está nos dizendo que essa figura seca é o símbolo de todos nós, muitas vezes, os oradores que falam e nós ficamos encantados, só tem brilho nas suas palavras, mas não tem solidez. É como se fosse aquele verniz superficial, porque ele não tem obra. Então, o fruto não sai dele. E nós precisamos perguntar para nós quais são os frutos que nós temos dado, o que nós temos feito, porque muitas vezes nossas palavras são ocas, não trazem nenhuma interpretação, e muitas vezes nos falta a fé, a verdadeira fé, essa fé produtiva, que vai fazer com que a gente transporte uma montanha para outro lugar, ou seja, retiramos de dentro de nós
nossas vaidades, nosso orgulho. E aí ele vai nos deixar uma lição muito interessante, que ele fala que tudo aquilo que o pai plantou, né, que não dá, não tem nenhum proveito, será retirada. E Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil, quer dizer, um talento que nós poderíamos estar desenvolvendo, muitas vezes nós enterramos ou deixamos para amanhã. Então, é preciso que a gente analise bem a fundo o que é essa figura que Jesus nos traz de uma figueira representa para nós. Quando Jesus fala, secou a figueira para mostrar o poder da fé, no outro dia, quando os discípulos passam, eles mesmos acham que estranho, porque está tudo seco, tudo numa esterilidade. E Jesus, nós sabemos que ele condena esta esterilidade. Então, nós precisamos entender que a palavra de Jesus, ela sempre é uma palavra, ou uma metáfora, ou uma figura de linguagem, para que eu possa refletir. Cada um vai refletir e vai tirar da sua reflexão os proveitos necessários. Então, quando ele fala do orador, né, quando ele mostra que Kardec mostra no Evangelho, que quantas são utopias, né? Quantas pessoas falam e nós observamos que não tem brilho, não tem solidez. Também ele fala todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Nós precisamos desenvolver essa centelha divina que está dentro de nós, a fé. Porque se nós não tivermos fé, nós não somos capazes de remover o orgulho, a vaidade, não somos capazes de remover esses sentimentos doentios que nós carregamos. E é preciso, então, que sejamos, não como a figueira que não dá fruta, mas sejamos uma árvore que estamos multiplicando os frutos, ou uma sementeira que nós podemos também auxiliar aqueles que necessitam. E Jesus, então, mostra para nós uma figura, né, que secou a figueira para mostrar que ele tinha fé. Porque não, se não fosse se fosse só palavras por palavras, a figueira não teria secado. Então, quando nós vamos ver que esse trecho que nos traz várias interpretações, nós vamos ver que o poder da fé. Então, o poder da fé é aquele poder que move a minha vontade. E a fé ensinada por Jesus é para abençoar e salvar, ou para maldiçoar e destruir. A fé nunca é para destruir. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, nos disse Lucas em outro momento, mas salvá-los. E é isso que nós precisamos buscar na compreensão para vivificar, restaurar e nunca para ferir, nem nunca para destruir. Nós precisamos entender que ninguém pode ficar doente se é porque ela quer ficar. São questões da lei. Então, para vivificar, restaurar, nós temos que pensar que nós nunca podemos ferir quem quer que seja, e nem destruir. E nós vamos entender que, como a parábola nos leva a refletir, a figueira que secou é para nós, ou seria para nós, um símbolo de uma comunidade religiosa dos hebreus daquele tempo, que já estavam de possuir conhecimento espiritual superior aos dos outros, mas ostentavam por uma vaidade, um orgulho superior. Então, a fé, ela precisa ser compreendida como um processo em desenvolvimento dentro de nós, porque a fé é que nos dá esperança e confiança para que a gente possa construir as nossas obras íntimas. E sem nenhum ritualismo, sem nenhuma observação das tradições inócuas. Então, todas as religiões que são
que provém de uma finalidade maior, ela procura dar frutos nos nossos corações, como tem acontecido com a doutrina espírita. Já nós entendemos que se nós não aprendermos a servir os nossos irmãos, se nós não comunicarmos de forma amorosa com o outro, nós podemos ver que naquele coração não vai nascer fruto, porque o terreno, o solo está estéril. Cada vez mais que o solo está estéril, nós vamos ver que está ali uma figura da figueira seca. E nós precisamos ver também o nosso trabalho nas nossas instituições, porque nós temos visto hoje muitas casas espíritas que falam de Jesus, que têm uma aparente fraternidade, mas ela não tem condição nenhuma de agasalhar aqueles que desejam receber no seu âmago todas as virtudes do reconhecimento, do amor e da caridade, para que eles sintam-se alimentados e fortalecidos. É preciso saber que figueira também somos, que árvores somos. Então, nós hoje precisamos entender que quando nós confiamos nos ensinamentos do Cristo e praticamos como ele nos ensina, como é necessário, nós vamos edificando dentro de nós uma estrutura de alegria, de felicidade, que passamos a compreender as dificuldades, mas também passamos a nos alimentarmos de mais confiança. E aí nós vamos, todas as vezes que encontrarmos com alguém no caminho, nós vamos dar aquilo que nós já temos dentro de nós, que são frutos preciosos, que vão auxiliar aqueles que caminham conosco. E a fé, ela está presente em todas as lições de Jesus, porque através dela é que nós vamos chegar ao pensamento maior de Jesus e dividir tudo aquilo que temos junto com os nossos irmãos. Nós queremos, nesta manhã, feliz, agradecer a Jesus por tudo que ele tem nos dado. E que cada um analise de que forma tem cultivado esta árvore viva do cristianismo dentro do seu coração, regando com seu amor, com seu esforço, com seu suor, para que essa árvore frondosa dê frutos e não faça como a figueira estéril. E nesta hora sublime do Evangelho, mentalizando a natureza viva, pedimos aos espíritos amigos que retire dela os fluidos que necessitamos para recompor as energias da nossa estrutura mental e que todos sintamos fortalecidos e amparados pelo seu amor e que o passe possa nos fortalecer nesta hora, Jesus. Que cada um, amigos, faça suas súplicas e entre em contato com esta vibração. Que Jesus possa fluidificar as nossas águas, enquanto os abnegados benfeitores nos transmitem o paz. E assim, Jesus, sob o amplexo de luz destes nossos irmãos, nós te agradecemos, rogando ao Pai que nos fortaleça e que todos recebam o abraço, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.